O assunto do momento é conflito geracional. Eu não gosto muito disso, sabe? De chamar de conflito. Vamos chamar de geração multigeracional, convivência multigeracional. Por quê? Porque conflito dá aquele aspecto negativo. E o que a gente quer, na verdade, são conflitos positivos, de diversidade, que gerem inovação. Por que a gente está falando tanto nesse momento sobre convivência multigeracional? Porque nesse momento, o ano de 2025 é o primeiro ano que nós temos 5 gerações no mercado de trabalho. Baby Boomers, nascidos lá em 1940, geração X, nascidos ali de 66 até 78, geração Y, os famosos Millennials, que nasceram ali entre 1979, 80 até 1993, e geração Z, que é a mais famosinha do momento, né, que é a geração que nasceu ali a partir de 1994 até 2009, 2010, e os bebezinhos, que é a geração Alpha aí, que nasceu em 2010 e que está entrando no mercado de trabalho esse ano. Dá para acreditar que de 2010 até agora já se passaram 15 anos e eles estão indo para o mercado de trabalho como menores aprendizes? É muito rápido. E tem mais geração vindo por aí, os betas, né? Mas eles ainda não chegaram no mercado de trabalho. Nascidos a partir de 2025 vão nascer com inteligência artificial. Um mundo totalmente diferente. O que difere essas gerações no mercado? Difere principalmente o contexto em que elas foram criadas. Os baby boomers vêm lá no pós-guerra, famílias numerosas, muitos filhos, precisam dividir quarto, casas pequenas, tudo é dividido, existe escassez de produtos no mercado, existe escassez de informação. Enquanto nós pegamos a geração Z aí, a famosinha do momento, que tem abundância de tudo, abundância de produtos no mercado, de marcas, de concorrência, abundância de informações, basta um zapear para conseguir a informação que se necessita. E nós colocamos toda essa galera dentro das empresas e queremos que eles convivam junto, com valores diferentes, contextos diferentes, vivências diferentes. Como que a gente vai fazer com que isso funcione de verdade? Primeira coisa é que a gente tem que trabalhar com transparência e fazer com que todo mundo dentro da empresa entenda que essas gerações são diferentes. Baby boomers, conservadores, tradicionalistas, muitos valores familiares, convivência familiar é importante para eles têm a questão da colaboração, é mais fácil para eles, porque eles vêm de um ambiente colaborativo, né? Você divide o quarto com muitos irmãos, você divide a mesa com muitos irmãos, né? Enquanto a gente pega a geração Z, que eu gosto de chamar curiosamente de geração PlayStation, que é aquela geração que não precisa dividir nada com ninguém. Na minha geração ali, eu tô ali bem no limiar entre a geração X e os millennials, se eu fosse brincar na rua e tivesse alguém que era o dono da bola, a gente precisava concordar todo mundo em jogar, porque senão o dono da bola colocava a bola embaixo do braço e ia embora. A geração Z e os alfas não precisam disso, eles jogam videogame. Videogame se ninguém quiser jogar com ele joga com o robô, ele joga online, tem gente no mundo inteiro conectado, então o contexto é diferente, eles precisam trabalhar de forma diferente. Mas é um contexto muito rico, porque onde há diversidade, há riqueza, né? As pessoas falam muito no conflito, mas um conflito de forma positiva, ele gera inovação, gera coisas novas. E é essa perspectiva que nós temos que ter sobre a convivência geracional, não a perspectiva negativa de que isso não vai dar certo, mas uma perspectiva positiva de que nós vamos fazer dar certo. Vamos entender o contexto de cada uma dessas gerações e aplicar ali o nosso conhecimento de liderança para fazer com que essas gerações trabalhem juntas. Um exemplo muito prático é a mentoria reversa. Eu tenho uma geração X com muita experiência de mercado, com muita coisa para ensinar, e tenho uma geração Z que conhece tudo de IA. Por que eu não coloco essas pessoas para trabalharem juntas e se desenvolverem mutuamente nas suas habilidades? Precisamos ter um olhar diferente, né? Um olhar menos estigmatizado, pensando que nós criamos a geração Z. Você aí, geração X, baby boomer, que está falando se não consigo trabalhar com a geração Z, nós criamos o contexto em que a geração Z e os alfas estão vivendo. Nós criamos. E se hoje a gente tem aí algum desacordo nessa comunicação, nós precisamos consertar, nós precisamos normatizar esse processo.
Se queremos realmente que isso funcione, que isso dê certo, precisamos estar aberto a uma cultura de aprendizado. Acho que essa é a palavra-chave, aprendizado. Largarmos as defesas, baixarmos a guarda e entendermos que precisamos aprender uns com os outros. É como você lida com seus filhos na sua casa, é a mesma coisa. Existem diferenças de gerações e a gente precisa aprender uns com os outros. A linguagem precisa ser adaptada, a linguagem precisa ser mais inclusiva, a empresa precisa entender também que tudo bem que eu tenho um colaborador que prefere guardar dinheiro para comprar uma casa na praia e daí ele vai valorizar alguns tipos de benefícios diferentes do que um Gen-Z que vai preferir, ao invés de ter uma casa na praia, estar em uma praia diferente cada ano. Então, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente ter essa diversidade de pensamentos, de visões de mundo, porque são pessoas criadas em contextos diferentes. O que nós precisamos buscar agora é normatizar essas relações para que elas sejam produtivas e vantajosas. Criar ambientes colaborativos. Não vamos separar as gerações dentro da empresa, vamos colocá-las no mesmo ambiente. Vamos gestar projetos em que pessoas de gerações diferentes estejam ali, que possam trazer visões diferentes para o mesmo projeto. De repente, uma geração alfa lá, aquela pessoa que está lá como aprendiz, teve contato com uma tecnologia nova que ninguém ali naquele grupo teve ainda e que pode trazer isso para o grupo e fazer com que aquilo tenha um resultado muito melhor do que só as outras gerações trabalhando ali isoladamente. Sem demagogia, né? A palavra inclusão nunca foi tão necessária, inclusão dos dois lados. Né? Tá olhando só aqui, né, a geração mais nova, até porque eu tô mais para lá do que para cá, né? Mas também do lado de cá também entender o quanto que essas gerações mais velhas têm para oferecer, qual que é a experiência, que buracos que eles já pisaram, que eles podem me mostrar e eu posso não precisar passar por essa situação também, né? Então tem que ter aí abertura dos dois lados para que as coisas aconteçam, né? Escuta ativa, momentos realmente de troca, de treinamento em que eles possam estar trocando para que isso realmente seja algo produtivo. Eu acredito genuinamente que isso pode dar certo, que nós precisamos realmente baixar a guarda e fazer acontecer. Até, gestor, porque não tem escapatória. Esses dias um gestor me falou assim, eu vou contratar só 50 a mais agora. Sinto muito, daqui a pouco você não vai ter mais gente para contratar no mercado de trabalho porque as pessoas querem se aposentar, né? Elas já cumpriram a fase delas ali no mercado de trabalho e elas querem se aposentar. Então, nós sim precisamos equalizar esse momento aí multigeracional que é muito rico.